A palavra de Deus, ela é realmente preciosa na nossa vida. Feliz é aquela que se deixa guiar pela palavra de Deus. A palavra de Deus é luz. E conforme nós ouvimos, Jesus é luz. A identidade de Jesus é a luz. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. A nossa vida, portanto, ela deve estar fundamentada na palavra de Deus. Certa vez o próprio Jesus declarou: aquele que se deixa guiar pela palavra de Deus é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, as tempestades sobre aquela casa e ela permaneceu inabalável. Aquele ou aquela que não se deixa guiar pela palavra de Deus é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos e as tempestades sobre aquela casa e a sua ruína foi total. O mundo, ela muda. Ela é revogável. As leis do mundo mudam, são revogáveis. Mas a palavra de Deus não. Porque, como diz o salmista, a palavra de Deus é a verdade, sua luz, liberdade. O próprio Jesus declarou certa vez: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As leituras que nós ouvimos, este salmo maravilhoso que nós ouvimos, como eu lhes disse, são preciosos. Este Salmo 26 nos diz: o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz. Vocês sabem como é ruim quando a gente anda na escuridão. Quando a gente anda na escuridão, a gente não sabe para onde vai. Quando a gente encontra a luz, aí tudo se torna mais fácil. Tudo se torna melhor. O Senhor é minha luz e a salvação. O que é a salvação? Vocês sabem o que é a salvação? O nome de Jesus quer dizer Salvador. A salvação, meus irmãos e minhas irmãs, é a nossa vida com Deus. Quem vive com Deus está se salvando. É feliz. Quem vive sem Deus está se perdendo. Quem vive sem Deus está se perdendo. Quem vive sem Deus não sabe aonde vai. É como ovelhas sem pastor. Certa vez Jesus disse ao povo que estava escutando a sua palavra:
tenho pena deste povo, que é como ovelhas sem pastor. A gente sem Deus no mundo é como ovelhas sem pastor. A ovelha sem pastor, ela não é protegida. Ela não se alimenta bem. E é o próprio Jesus que nos diz que é o nosso pastor. Leiamos o capítulo 10º do Evangelho de João. Jesus nos diz: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Elas escutam a minha voz. Eu sou o bom pastor. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Então, Jesus é o nosso pastor. É Ele quem nos conduz. É Ele o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. A nossa felicidade é estarmos com Deus. É estarmos com Jesus. Porque sem Ele nós nada somos. É Ele mesmo quem diz. Não sou eu que estou inventando. Leiamos o capítulo 15 do Evangelho de João. Lá a gente encontra: sem mim, vocês nada podem fazer. É Ele quem diz. Sem mim, vocês nada podem fazer. E ele faz uma comparação muito interessante. Ele diz, neste mesmo capítulo 15 do Evangelho de João: eu sou a árvore. Vocês são os ramos e meu pai é o agricultor. Os ramos, quando são cortados da árvore, secam. Não dão mais flores nem frutos. Vocês, separados de mim, nada poderão fazer. Só servem para o fogo. As folhas secam e só servem para o fogo. E é por isso que nós não podemos viver sem Deus. É Ele mesmo quem diz: sem mim vocês nada podem fazer. Certa vez eu vi escrito no para-choque de um caminhão, que ali a gente vê muitas sabedorias ali, nos para-choques dos caminhões: sem Deus, nem tente. Sem Deus, nem tente. Porque a gente não consegue fazer nada. Mas alguém pode dizer: mas aconteceu tal coisa comigo, uma coisa muito ruim aconteceu com a minha família, uma coisa muito ruim. Foi Deus que quis. Certa vez eu escutei uma mulher dizer: porque a sua filha morreu num acidente com o namorado. Morreram num acidente. E ela dizia: meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer uma coisa dessa? O que foi que eu fiz? Mas foi Deus o responsável por aquele acidente. E ficou comprovado que o motorista andava a 200 km por hora. Deus mandou ele andar 200 km por hora. De Deus só vem para nós o que é bom, meus irmãos e minhas irmãs, porque Ele é Pai. Pai bondoso. Qual é o pai bondoso que não quer o que é bom para os seus filhos? Qual é o pai bondoso que não quer o que é bom para os seus filhos? Que não dá a sua vida pelos seus filhos? É o próprio Jesus quem nos diz:
qual é o pai que quando o filho lhe pede um peixe, ele lhe dá uma serpente? Que quando o filho lhe pede um pão, ele lhe dá uma pedra? Se os vossos pais, que são pecadores, querem sempre o melhor para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então Deus só quer o que é bom para com a gente. Por isso nós nunca, meus irmãos e minhas irmãs, nunca nós devemos nos afastar de Deus. Afastar-se de Deus é afastar-se da alegria, é afastar-se da felicidade, é afastar-se da salvação. Não vou me alongar porque estou celebrando a festa de São Sebastião na minha paróquia, em Palmeirina, de onde eu vim. Mas eu queria só terminar lembrando esta palavra de Jesus. Jesus, porque ele era mestre, ele andava de comunidade em comunidade, pregando a palavra de Deus, pregando o reino de Deus e curando os enfermos. Jesus, na verdade, veio ao mundo para realizar duas atividades: evangelizar, pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Foram estas as duas atividades de Jesus em favor da humanidade. E neste santo evangelho, ele que andava pregando por toda parte, curando os enfermos, ele nos diz uma palavra que ele também nos lembra no outro evangelho de Marcos. Porque o reino de Deus está próximo. Convertei-vos. Esta é a palavra mais forte que nós encontramos no evangelho, que nos é dirigida por Jesus, por seus discípulos, pela igreja. Convertei-vos. Convertei-vos. E o que significa esta palavra converter-se? Convertei-vos. Converter-se, meus irmãos e minhas irmãs, é voltar-se para Deus, como diz o profeta Isaías. Converter-se é voltar-se para Deus. Converter-se é buscar as coisas de Deus. Converter-se, como nos disse a segunda leitura, é viver na união, na unidade, como irmãos e irmãs. Jesus veio ao mundo para que nós nos tornássemos, pelo nosso batismo, irmãos uns dos outros. Não importam as diferenças, mas Deus é Pai de todos nós. Não importam as diferenças. Então, esta é a palavra que nós devemos guardar no nosso coração e realizá-la. Convertei-vos. Voltai-vos para Deus, porque é voltados para Deus que nós haveremos de viver como seus filhos e filhas. É voltados para Deus, caminhando com Ele neste mundo, que nós haveremos de ganhar a salvação. Ele mesmo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim.